Fala pessoal do canal, Ser aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago para vocês a minha crítica honesta do minifilme ou minissérie, chame como você quiser, do Justiceiro. E é a primeira obra dele que a Marvel barra Disney está fazendo, porque a série antiga dele, que tem 2 temporadas, ele ainda pertencia ali ao núcleo da Netflix, né? Agora, de fato, ele pertence ao núcleo do MCU, que é o universo cinematográfico da Marvel. E para quem não sabe também, o Justiceiro já está confirmado e já apareceu no trailer no próximo filme do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha Um Novo Dia. Eu acho que foi assim que foi traduzido para português. Mas antes de falar um pouco do Homem-Aranha, que eu vou citar aqui nesse vídeo, vamos lembrar aonde o Justiceiro parou nesse universo da Marvel. Ele foi preso pelos policiais do Wilson Fisk na primeira temporada de Demolidor Renascido e na cena pós-crédito ele consegue escapar. Então esse é o ponto que nós paramos a respeito do Justiceiro. Ele escapou da prisão, a gente não sabe o que aconteceu. Aqui a série estabelece até a minissérie, estabelece até um negócio que eu estranhei um pouco, porque dá a entender de uma forma bem clara, tá? Que ainda faltam pessoas a serem mortas, né, pelo Frank Castle, que estiveram em envolvimento na morte da família dele. O que pra mim já não faz tanto sentido assim, porque na primeira temporada de Demolidor Renascido, dá a entender que o Frank Castle ele já terminou a vingança dele. Ele já, tipo, ele sabe que aquilo não vai trazer a família dele de volta, mas ele meio que tá em paz com isso. Pelo menos foi a minha interpretação vendo a cena dele na primeira temporada de Demolidor Renascido. Aqui não, aqui ainda falta uma família, o episódio já começa com ele já tendo completado a vingança, né? Ele matou toda essa família que faltava, e ele ainda não está bem, porque aquilo não curou a ferida que ele tem. E a verdade é que nada vai curar, né? Você perder um parente, uma pessoa próxima a você, a ferida ela vai cicatrizando conforme o tempo vai passando, mas ela sempre vai ficar ali, né? Sempre vai ficar uma cicatrizinha. Então o Frank ele não sabe meio o que fazer mais, porque ele matou todo mundo que matou a família dele, e agora? Qual é o motivo dele estar na Terra? É uma pergunta que nós fazemos todos os dias, né? Pelo menos eu faço. Qual é o motivo que Deus me colocou nesse mundo? E o Frank ele tá meio que se perguntando isso, até que ele decide que ele quer se unir com a família dele, então ele iria cometer um ato, acho que eu não posso usar essa palavra aqui no vídeo, né? Mas ele ia tirar a própria vida ali num período do episódio, que foi uma cena boa, uma cena pesada, até que ele sente a filha dele, né, a família dele chamando ele de volta à vida. Então, eu gostei bastante dessa cena, porque mostra o quão traumatizado o Frank Castle é. E além de traumatizado, ele tem, aí eu não sei o termo correto, se é doença ou é apenas uma condição que ele tem, mas na série do Demolidor lá da Netflix, já foi provado e constado que o Frank, ele tem alguma coisa no cérebro dele. Se eu não me engano, eu não vou lembrar de 100% o que que era, mas era algum trauma que ele bateu a cabeça ou depois que ele perdeu a família. Mas ali no raio-x deu que ele tem algum buraquinho no crânio. Ou seja, ele começa a alucinar ali pessoas que já morreram ou pessoas que não estão ali presentes. Ele começa a alucinar que estão próximas, que estão conversando com ele. E isso meio que tinha um pouquinho sim nas séries da Netflix, mas nesse episódio foi algo bem mais forte, porque a pessoa ali, eles trouxeram a Karen Page de volta e o amigo dele da série do Justiceiro, que era o parceiro dele ali, fuzileiro, trouxeram eles de volta, eles dialogam com o Frank. Tem um momento até que eu falei, será que a Karen Page realmente tá ali? Porque ela começa a abraçar ele, eu falei, parece que ela tá confortando ele, né? E até ele se pergunta assim, putz, você é real? E aí depois ele descobre que ela não é, né? Então, gostei muito dessa versão traumatizada do Frank Castle. Outra coisa que eu gostei bastante, e isso eu já gostava desde a Netflix, que foi a escolha do ator para fazer esse papel, cara. Porque ele nasceu, é John Bertal, se eu não me engano o nome dele, ele nasceu para fazer esse papel. Ele é um ator que ele é difícil de explicar, mas ele tem cara de anti-herói. Não é nem vilão, nem herói. É anti-herói mesmo. No The Walking Dead, ele fez o Shane, que não era nem um herói, nem um vilão. Ele não era o herói querendo salvar todo mundo ali. Também não era um vilão que saia matando geral. Ele agia por interesse próprio, ou seja, um anti-herói. Ele queria ficar com a Lori, ele queria se livrar do Rick, porque o Rick atrapalhava ele a ficar com a Lori. Então, assim, é um ator que nasceu para fazer anti-heróis. Outro personagem, o amigo do protagonista do filme, o Lobo de Wall Street,
O cara, ele lava dinheiro, ele rouba, ele faz um monte de esqueminha ali, mas ele não é um extremo vilão que sai matando geral. Então, resumindo, é um ator que nasceu pra fazer anti-herói, ele nasceu pra fazer justiceiro, então, escolha perfeita. Gostei muito que a Marvel manteve o ator. Eu tinha medo da Marvel mudar tanto o ator que faz o Demolidor quanto o ator que faz o Justiceiro. Mantiveram os dois e pra mim foi uma escolha acertada. Outra escolha acertada, vai ter um parênteses nisso que eu vou falar, mas no final do vídeo, foi o bairro, cara. O bairro que o Frank Castle tá ali é um bairro que me lembrou, me lembrou um pouco o Brasil, assim. É uma zona, é os adolescentes. Teve aquela brincadeira na internet de tentar apagar a pessoa com um soco, o cara fingindo que vai dar soco, aí rouba o cachorro do mendigo, joga para o caminhão atropelar. Então, assim, um bairro extremamente perigoso, sujo. E o Frank nem aí, salvando ninguém. Ele tá mal, tão mal, que ele tá só se importando com ele, como eu disse, um anti-herói. Então eu gostei muito, muito, muito desse bairro extremamente perigoso, tá? Outra coisa legal, legal assim, não é legal de se assistir, mas funcionou pro que o episódio queria fazer, que foi o Frank lembrando, ou pelo menos imaginando, os filhos dele sangrando, dando a entender que estão morrendo. E é uma cena pesada, porque são duas crianças começando a sangrar. Tipo, eu não lembro de ter assistido alguma coisa que mostra de fato uma criança ali, sabe, saindo sangue dela. Então eu achei uma cena bem pesada que casou bastante com o clima do episódio. E a melhor coisa, isso, sim, não tem como falar que isso não foi bem feito aqui, tá? As cenas de ação desse episódio são magníficas. Todas muito bem coreografadas, as cenas de tiro. Cada bala, cada tiro que o Justiceiro aperta o gatilho ali, você sente o impacto. Toda vez que acaba a bala de uma arma, ele pega outra arma do chão de algum cara que ele matou. Aí toda vez que ele pega a arma no chão, ele confere quanto que tem de bala pra ele ter noção. Se não tem bala, ele pega da outro cara que morreu. Então, assim, cenas de ação muito, muito, muito boas. Eu gostei muito. Muito, muito, muito mesmo. E, com certeza, referência a John Wick, tá? Diversas referências de John Wick. Tem uma hora até que você fala assim, rapaz, acho que ele mata o cara ali com um lápis, uma caneta, sei lá o que é aquilo. Aí a mulher meio que dá um tempo pra ele sobreviver. Ele fala assim, ó, daqui uma hora, sei lá, algum horário aqui, vai vir todo mundo te matar. É o final do segundo filme, se eu não me engano, que o amigo do John Wick fala assim, ó, você tem uma hora pra tentar fugir, assim, vou dar uma hora de vantagem pra você. Então, várias e várias referências a John Wick aqui nesse mini filme. Enfim, não sei como mencionar isso aqui. E agora nós vamos para o que eu não gostei do episódio de Justiceiro, Uma Última Morte. Vamos lá. A criancinha que se apega a ele, que é a filha do dono ali de uma conveniência. Eu achei muito forçado, porque o Frank Castle, ele... Primeiro que ele não tem uma cara simpática que uma criança vai olhar e falar, nossa, olha que ser humano legal. Tem uma cara bruta, uma cara fechada, fica de capuz. Então, assim, achei meio forçado. Até quando ele salva a criancinha, salva o pai dela também. Ele salva da maneira justiceiro, que é matando o cara, saindo sangue pra tudo quanto é lado. A criancinha vê aquilo e age com naturalidade, um cara abrindo o pescoço do outro e vai e abraça ele. Eu entendi o que o filme quis fazer, tá? Eu entendi. Vamos fazer o Frank Castle ter uma relação de pai com uma criança pra ele lembrar que, tipo, ainda vale a pena viver, ainda vale a pena salvar as pessoas. Só que eu acho que eles não conseguiram construir essa relação de uma maneira crível. Eu não olhei aquilo e falei, nossa, comprei a ideia que ele gosta da menininha, a menina gosta dele, e agora eles vão ser meio que pai e filha ali. Achei bem forçado. E eu, se eu sou o pai da criança, falar, minha filha, não chega nem perto dele. O cara tá saindo matando geral e você nem conhece o cara. Enfim, achei forçado pra caramba. Outra coisa, aqui eu mencionei que eu gostei, mas falei que tinha um parênteses, né? Porque por mais que o bairro casou muito com o que é Justiceiro, é difícil acreditar que esse bairro ele faz parte da cidade em que o Homem-Aranha atua. Porque quando ele assiste os filmes do Homem-Aranha, ele não mata ninguém, ninguém mata ele, não tem sangue pra tudo quanto é lado. Até no último filme do Homem-Aranha tem um pouquinho de sangue ali na cena do Duende Verde, mas não é nada pesado, não chega nem próximo do que o Justiceiro faz aqui. Então pra mim fica difícil imaginar assim, como que vai ser quando o Justiceiro participar do filme do Homem-Aranha? Porque o Justiceiro aqui, gente, ele não é que ele só mata a pessoa, ele destroça, ele rasga as pessoas aqui. Aí você vai trazer esse personagem pro filme do Homem-Aranha. Ou você vai suavizar muito ele no Homem-Aranha, não vai ter cena dele arrancando
membro dos vilões, porque o filme não vai ser para maior de 18 do Homem-Aranha, ou você vai fazer o Homem-Aranha ser um pouquinho mais brutal, o que eu também não vejo a Marvel fazendo, o Homem-Aranha ali desmembrando vários membros de gangue. Então é muito difícil na minha cabeça imaginar o Justiceiro e o Homem-Aranha em um filme. É claro que se fosse um quadrinho, um desenho que você pode brincar ali com sangue e tal, eu acho que dá pra fazer de um jeito mais fácil. Agora no filme eu tô bem curioso. Eu acho que vai funcionar, tá? Porque são dois atores muito bons e dois personagens que eu gosto bastante. Eu acho que vai funcionar. Mas fico um pouquinho com esse pé atrás, um pouquinho. Outra coisinha que eu não gostei foi um momento só das batalhas que tem nesse episódio, que é quando o Frank ele cai ali num barracão, numa lixeira, e eles usam CGI, mas assim, é uma cena que não é rápida. Então, além do CGI ser ruim, pelo fato da cena ser meio lenta, você consegue ver nitidamente que é um boneco 3D. Aí eu te pergunto, pô, a Marvel, uma empresa bilionária, a Disney, bilionária, alguém ali dentro olhou aquilo e aprovou, falou assim, não, tá bom, dá pra lançar no Disney Plus. Porque assim, é fácil, uma criança, um adolescente vai ver aquela cena e fala, putz, não parece um ser humano caindo ali não. Então eu achei o CGI nesta parte muito ruim. E a última coisinha que eu não gostei foi a trilha sonora, que eu acho que não casou com as cenas de ação. E por que eu tô falando da trilha sonora na cena de ação? Porque é basicamente os únicos momentos que tem ali uma musiquinha. Quando o filme ele começa a ter ação de verdade, que é mais ou menos na metade, começa uma música mais melódica, uma música que não tem sentido com a cena de luta. Isso é proposital. É para você trazer um contraste na cena. Enquanto tá tendo morte, sangue, coisas brutais, tá tendo uma música fofinha. Tem alguns momentos que isso funciona e tem outros que não funcionam. Aqui no filme eu achei que não funcionou, porque a música tava muito alta, durou um tempo que eu achei exagerado, eu achei que, pô, dava pra ter colocado essa música melódica em pouquíssimo tempo, pouquíssimas cenas e pronto. Mas não, fica uma cena longa. Aí beleza, passou essa cena. Vai para uma próxima cena de ação, eles colocam um rock, mas não é um rock assim, só a guitarrinha baixinho. Cara, é um rock alto do Justiceiro matando geral. Também achei que não fez sentido com a cena. Eu preferiria, e eu até prefiro, porque eles fazem isso mais pra frente no episódio, a cena de ação sem música. Sem música, cara, pra você sentir ainda mais o impacto do soco, das facadas, dos tiros. Sentir o impacto até é bom, mas sentir ainda mais. E tem momentos no episódio que o som baixa e você só escuta o tiro, sangue, pá. Isso eu acho que traz um ar de veracidade. Porque você vai estar ali no meio de uma luta, sei lá, contra alguém, você vai imaginar que tá tocando um rock, né? Enfim, só se for Link Park em Rock Lee contra Gara, né? Tô começando a devagar aqui. O saldo pra mim foi positivo. Eu gostei bastante de Justiceiro, Uma Última Morte. Porém, não é algo perfeito, né? Já citei aqui os defeitos. Mas eu acho que qualquer fã do Justiceiro, e principalmente do Justiceiro da Netflix, que foi onde ele realmente teve tempo pra brilhar, né? Aqui na Marvel, ele participou, se eu não me engano, de 2 episódios do Demolidor Renascido. E não teve uma participação extremamente longa. Então, a minha visão do Justiceiro ainda é aquele personagem da Netflix. Eu acho que este filme, essa minissérie, é uma grande homenagem àquele Justiceiro. Lembrando, pessoal, que tudo que eu falo aqui é apenas a minha opinião, não é nenhuma verdade absoluta. Eu não quero ser o dono da verdade, não tenho intenção nenhuma de convencer você a gostar disso. Você pode achar uma merda. Deixe nos comentários. E é claro que se você gostou do vídeo, se você apoia o canal, deixa o like no vídeo e se inscreve, que isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos para vocês. É nóis, tamo junto, eu te encontro no próximo vídeo. Falou!